Olha, hoje a gente vai falar de um assunto que está mudando o Brasil de um jeito silencioso, mas muito, muito profundo. O choque entre uma população que envelhece super rápido e um mercado de trabalho que, vamos ser sinceros, não estava preparado para isso. Mas a ideia aqui é olhar para essa mudança não como uma crise, mas sim como uma verdadeira revolução cheia de oportunidades, onde a experiência de uma vida inteira se torna o maior ativo para o futuro do trabalho. Essa citação vai direto ao ponto, né? Ela consegue pegar a frieza dos números, das estatísticas e traduzir na experiência real, humana e muitas vezes dolorosa de milhões de pessoas. Aquilo que muita gente sente como um fracasso pessoal, na verdade é só o reflexo de uma das maiores transformações da nossa história. E é a partir desse olhar, dessa perspectiva humana, que a gente vai construir toda a nossa análise de hoje. E esse aqui é o nosso roteiro. Primeiro, vamos entender o tamanho dessa mudança com a revolução da longevidade. Depois, a gente encara de frente o preconceito, o tal do etarismo. Aí vem a parte boa. Vamos explorar as novas oportunidades de mercado. Na sequência, um guia bem prático, com passos claros para a reinvenção. E, por fim, a gente amarra tudo, entendendo que esse futuro é um compromisso de todo mundo. Então, vamos começar a entender o cenário. Aquela sensação de instabilidade, ou até de ficar invisível na carreira depois dos 50, não é um sentimento isolado, viu? Pelo contrário, é exatamente o ponto onde a jornada de cada um encontra uma das viradas demográficas mais rápidas da história do Brasil. É aqui que o pessoal e o estrutural se conectam. Para a gente ter uma dimensão do tamanho disso, vamos começar com este número: 33 milhões. Essa é a quantidade de brasileiros com 60 anos ou mais hoje. Mas o que choca mesmo é a velocidade da mudança. Esse número mais que dobrou em pouco mais de 20 anos. O que para a demografia é um piscar de olhos, para a sociedade é uma transformação radical. E se a gente olhar para o futuro, a projeção é ainda mais impressionante. Pensa só, em 2030, que está logo ali, o número de idosos vai passar o de crianças pela primeira vez na nossa história. E se a gente avançar para 2070, quase 40% da população brasileira vai ter mais de 60 anos. Isso muda completamente as regras do jogo para a economia, para a saúde e, claro, para o mercado de trabalho. E aqui está o ponto crucial de tudo, a velocidade. Países da Europa, por exemplo, tiveram mais de um século para ir se adaptando aos pouquinhos. O Brasil está passando pela mesma coisa em poucas décadas. Isso quer dizer que a gente tem uma janela de tempo muito, mas muito curta para reinventar tudo, previdência, saúde e principalmente o nosso conceito de carreira. A urgência é gigante. Isso nos leva a um conceito-chave da economia: a razão de dependência. Por décadas, o Brasil viveu um bônus com mais gente trabalhando do que dependendo. Mas, em 2019, o jogo virou. Agora, é uma força de trabalho que está encolhendo, proporcionalmente precisa sustentar uma população de aposentados que não para de crescer. Isso cria uma pressão econômica enorme e faz da inclusão dos profissionais maduros não só uma questão de justiça, mas uma necessidade vital para a economia do país. Agora que a gente entendeu o tamanho da mudança demográfica, vem a pergunta: se temos tantos profissionais experientes e uma necessidade econômica de manter essa galera ativa, por que eles estão sendo deixados de lado? A resposta tem nome: etarismo. É uma barreira muitas vezes invisível, mas com custo bem real para as pessoas, para as empresas e para todo mundo. E olha, este dado é um soco no estômago, porque ele tira o problema do eu acho que e coloca no campo dos fatos. Quase 8 em cada 10 empresas no Brasil admitem, na lata, que tem barreiras para contratar gente com mais de 50 anos. Não é uma impressão, é uma prática de mercado documentada. Isso mostra que o problema não está na qualificação do profissional, mas na cultura das empresas, que ainda não acordou para essa nova realidade. E o mais irônico é que esse preconceito se baseia em mitos que os dados desmentem sem dó. As empresas acham que profissionais maduros são menos inovadores, mais difíceis de treinar, mas a realidade, que estudos como o da McKinsey comprovam, mostra o oposto. Equipes com gente de várias idades são mais produtivas, mais criativas, resolvem problemas melhor. Ou seja, o etarismo não é só um problema social, é um péssimo negócio. Sabe, talvez o efeito mais cruel do etarismo seja este aqui, o auto-etarismo. O preconceito lá fora é tão forte, os estereótipos são repetidos tantas vezes que a própria pessoa começa a acreditar neles. Ela internaliza a ideia de que está velha demais, que seu tempo passou e acaba desistindo de procurar, se sentindo incapaz. É uma barreira psicológica que precisa ser ativamente destruída. E as consequências dessa exclusão são muito profundas, vão bem além do bolso.
Perder emprego na maturidade significa quebrar a identidade, o papel social que aquela pessoa exerceu por décadas. Isso pode levar ao isolamento, a problemas sérios de saúde mental. E o impacto se espalha. Mais ou menos 17 milhões de famílias no Brasil dependem diretamente da renda de alguém com mais de 60 anos. A exclusão de um único profissional afeta uma rede inteira de pessoas. Ok, a gente já entendeu o tamanho do desafio e qual é a principal barreira. Agora vamos virar a chave para o que realmente importa, as soluções e as oportunidades. Porque essa transformação demográfica não cria só problemas, não. Ela está dando origem a um mercado inteiramente novo, super poderoso e cheio de potencial, a chamada economia da longevidade. Guardem bem este número: 1,6 trilhão de reais. É isso que a economia da longevidade movimenta por ano no Brasil. A gente está falando da grana gerada por 54 milhões de consumidores com mais de 50 anos. Eles querem produtos, serviços em áreas como saúde, turismo, educação, moradia. É um mercado consumidor gigantesco, com necessidades específicas e poder de compra que muita empresa ainda finge que não existe. E quem entende melhor esse novo mercado do que os próprios profissionais maduros? Pois é, a gente está vendo uma tendência muito forte: o crescimento do empreendedorismo sênior. Milhões de brasileiros estão pegando décadas de experiência e transformando em negócio. Às vezes por necessidade, pela falta de vaga, mas muitas vezes por um desejo de ter um propósito, de criar algo novo. Já são mais de 4 milhões, um número recorde que mostra a força dessa nova onda. E a tecnologia? E a inteligência artificial? Muita gente olha para isso e pensa: pronto, acabou, a experiência não vale mais nada. Mas a verdade é bem mais otimista. A IA precisa de supervisão ética, de pensamento crítico, de contexto, coisas que a experiência de vida refina. E habilidades como mentoria, liderança, empatia, isso se torna ainda mais valioso. A chave é juntar a sabedoria com as novas ferramentas. E os dados já mostram um aumento enorme de profissionais maduros buscando se qualificar em tecnologia. Beleza, a gente viu o cenário, a barreira e as imensas oportunidades. A pergunta agora é: e na prática? Como transformar tudo isso em ação? Esta parte aqui é um guia prático, um roteiro com passos concretos para quem está vivendo ou planejando essa reinvenção profissional. Uma jornada que, aliás, vai ser cada vez mais comum para todo mundo. O caminho para essa reinvenção pode ser resumido em 4 passos-chave. O primeiro, e talvez o mais importante, é um passo interno: abraçar a própria experiência como seu grande diferencial. Segundo, a adaptação contínua, o famoso aprender para sempre. Terceiro, olhar para o empreendedorismo não como um plano B, mas como uma via poderosa. E quarto, cuidar da base de tudo: a saúde mental, a resiliência para passar por esse processo que tem seus altos e baixos. Vamos detalhar o primeiro passo: valorizar o que já se tem. Décadas de carreira não acumulam só conhecimento técnico, acumulam principalmente habilidades comportamentais. Resiliência para lidar com crise, inteligência emocional para gerir equipes, empatia para entender clientes, são as famosas soft skills. E hoje, num mundo onde a tecnologia faz o trabalho técnico, essas habilidades humanas viraram um verdadeiro superpoder. O segundo passo é partir para a ação. Se adaptar pode parecer um desafio gigante, mas a verdade é que nunca tivemos tantas ferramentas na mão. Plataformas online como o Coursera, o LinkedIn Learning têm cursos excelentes sobre qualquer assunto. E mais, já existem redes como a Maturi aqui no Brasil, que são focadas em conectar profissionais 50+ com empresas que valorizam essa experiência. A tecnologia, nesse caso, é uma super aliada da reinvenção. E para a gente falar do terceiro passo, o empreendedorismo, nada melhor do que exemplos da vida real, né? O Juarez Martins usou a experiência dele no campo para criar um negócio de hortas. A Virgínia Maroja transformou a paixão por moda em uma consultoria de estilo focada no público dela. Essas histórias mostram que dá sim para juntar a segurança da maturidade com a energia de um novo sonho e criar negócios com propósito que dão retorno financeiro. Para fechar, vamos ampliar o nosso foco. A reinvenção individual é o motor da mudança, é fundamental, mas ela não acontece no vácuo. Para essa transformação ser de verdade, a gente precisa de um compromisso de todo mundo. Empresas, governos e a sociedade têm um papel a cumprir na construção de um ambiente de trabalho que seja de fato para todas as idades. Para as empresas, o recado é bem direto. Inclusão não é só uma coisa legal de se fazer, é estratégia de negócio para se manter competitivo. Algumas já sacaram isso e criaram programas específicos.
Outras práticas, como a mentoria reversa, onde o mais novo ensina tecnologia e o mais velho ensina a estratégia, criou um ambiente de troca poderoso. Mas o ponto de partida é o mais simples e radical: tirar a data de nascimento do currículo e focar no que importa: competência. E qual o papel do governo nisso tudo? A gente pode e deve aprender com países que já estão mais avançados nessa jornada. Nações como Alemanha e Japão, que envelheceram antes da gente, já têm políticas públicas ativas, como dar subsídio para a empresa que contrata profissionais maduros ou bancar cursos de requalificação. No Brasil, já existem propostas, mas a gente precisa acelerar para criar leis que realmente incentivem essa inclusão. E essa frase do Klaus Schwab, o fundador do Fórum Econômico Mundial, resume perfeitamente a nossa conversa de hoje. O envelhecimento da população, que muita gente vê como um problema, uma vulnerabilidade, é, na verdade, a maior oportunidade que o Brasil tem para criar um mercado de trabalho mais humano, mais diverso, mais sábio e, no fim das contas, mais produtivo. E a gente termina com essa reflexão. Aquela ideia de carreira que era uma linha reta, com começo, meio e fim aos 60 anos, simplesmente acabou. A nova realidade é uma maratona longa, com várias etapas, com subidas, descidas e muitas reinvenções no caminho. A grande questão que fica é como nós, cada um de nós e como sociedade, vamos nos preparar para os próximos capítulos dessa jornada. A resposta que a gente der a essa pergunta vai definir o futuro do trabalho no Brasil.